até o 50º andar, correto? É aquela plataforma inteira que seria ali, que foi, na verdade, o 6º andar, ela foi em direção à Boca Negra. E eu testemunhei isso, e quando eu olhei isso, o que aconteceu? Eu comecei a ver essa plataforma começar a ser esmagada. Imagine um estojo de papelão e você pisar nele lentamente, ele vai começar a ficar achatado. E foi quebrando, quebrando, quebrando. É como se você também pegasse uma latinha de refrigerante vazia e você entortasse ela toda. Começou a ter essas deformidades na minha frente. E em menos, acredito eu, estou falando de mim, não tive informações de Agnachet, nem de Rederic, a contagem desse tempo, mas eu acredito que em menos de 1 minuto tudo estava destruído. E olha que nem tinha chegado ainda na Boca Preta. Só o âmbito da gravidade de atração fez com que isso acontecesse. Então eles foram arremessados. Então ali eu testemunhei o destino dos caídos. As pessoas me perguntam assim, Henrique, políticos que são de seitas, vamos supor, a pessoa que está participando de uma sociedade secreta, que muitos sabem por aí, pessoas que estão participando de sociedades abertas, que também vocês têm conhecimento. Essas pessoas terão um destino de ser jogados e jogadas no buraco negro? Não, por quê? Vou explicar para você. Um exemplo. A liderança dessas seitas, desses grupos secretos, talvez nem eles tenham conhecimento disso. Estou dizendo talvez. Você acha que se eu criasse um grupo secreto, uma seita, eu saberia as coisas e os planos? Você acha que eu reportaria isso para quem está chegando agora? Não. De forma alguma. Então eu vou tentar explicar para você como funciona. Um exemplo. Existe aí uma sociedade secreta e existe ali os seus membros que cultuam alguma coisa, acreditando eles que seja algo como os deuses. Então todo mundo está ali sendo enganado. Esses, quando passam do primeiro plano para o segundo plano, não são julgados de forma alguma. Quem está na liderança e sabe que a aliança é feita com os caídos, e sabe que a intenção daquela organização é adquirir fundos financeiros para poder propiciar ataques terroristas e outros tantos, o que acontece? Automaticamente, por você saber que a aliança não se trata de aliança com Deus algum, mas sim aliança com seres de família estelar caída, ou seja, os que se rebelaram, e você tem ciência de que você está traindo a sua própria espécie, sabe o que vai acontecer? Quando você passa do primeiro plano para o segundo plano, nem para Niro você vai. Você já fica em cruzadores como esse, e existe bilhões deles espalhados em todo esse universo, em todo esse primeiro céu. E essas plataformas de captura irão te capturar. E você será colocado ali. E automaticamente você será levado no dia do julgamento, no dia do seu destino, e você será considerado um traidor da própria espécie. Governos do mundo inteiro, do nosso país, sabem dessa aliança e não podem falar, porque são oprimidos por nações maiores. Outras sociedades secretas infiltradas em governos
colaboram com a criação de medicamentos para acelerar o câncer, para acelerar o HIV, para acelerar o mal de Parkinson, para propiciar na atmosfera frequências que causam parada cardíaca, infarto fulminante, dores de cabeça insensatas, incontroláveis. Então tudo isso é a base de aliança não conspiratória. Porque não existe conspiração, eles estão chegando e fazendo. Não existe teoria, isso é realidade. Então o que acontece? Eu faço aliança com um ser hostil, ele, por conhecer a imensidão da criação, me beneficia com os bens, que seria pedras preciosas que eu posso vender no mercado negro, cria-se valores, eu induzo milhares e milhares de vidas ao erro, mas a minha intenção é que a minha sociedade secreta se una à sociedade secreta maior, para assim toda a minha espécie ser destruída, para haver a redução populacional. Criaram os projetos Rapper, que fazem alterações no clima. Acontecem guerras cibernéticas a todo momento. Acontece ataques através dessas antenas, dessa tecnologia Rapper. O mundo se cala porque a imprensa é submetida aos governos, porque a imprensa que falar demais ela será fechada, o canal será falido e nada resolvido. Então, o jornalista, ele oculta essas coisas não é porque ele quer, é porque ele sabe que se ele falar, ele será morto. A emissora, o primeiro passo é demitir, mas vamos imaginar que uma emissora vai apostar nisso e vai mostrar a pelo menos os cidadãos do seu país essa verdade. O que está acontecendo na Antártica, qual é a intenção do projeto Rapper, qual é a intenção dos governos do mundo e mostrar que realmente há uma verdade lá fora. Você acha que essa emissora de TV ela não faliria, não iria entrar à falência em poucos anos? Ou em poucos meses? Ia se criar no país documentos falsos que ia indicar que essa empresa deve bilhões ao governo. Como ela não teria condições de pagar, o que seria? Seria entregue ao governo, que por sua vez passaria para a mão de outro empresário. É desse jeito que funciona, pessoal. Então, não vamos culpar o meio de comunicação. Não vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque eles não podem fazer. Mas, por outro lado, existe aí pessoas loucas como eu, que venho falando com vocês, como existe lá aquele cidadão, o Corey Goode, que também fala para todo mundo, e existe também sites relacionados à conspiração que começam a mostrar. Aí todo mundo fala assim, isso é falso. Não acredito nisso não. Isso aí é baboseira. Mas não é. As pessoas estão passando a verdadeira imagem e a verdadeira mensagem dentro de um contexto subliminar para que você ouça, leia e entenda dentro de você o que é aquela mensagem. Eles dizem que naquele quadro da Mona Lisa existem muitos mistérios ali. Mas se você for e olhar aquele quadro naquele museu, você vai simplesmente ver uma mulher feia pra cacete e você vai falar, isso aí é uma mulher bacana. Para você vai ser um quadro, mas talvez ali, pelo que eles falam, eu já vi muitas coisas relacionadas a isso, eles dizem que ali tem muitas mensagens subliminares. Correto? Então nem sempre aquele que sabe a verdade vai transmitir para você, que é o ouvinte ou leitor,
o que é de verdade. Ele vai te mostrar aquilo que para você vai ser questionável, você dando credibilidade em querer saber e aprender, você vai ler, reler, ler de novo. Exemplo, a obra de Zecharia Sitchin. Você lê ali a história dos que vieram do céu para a terra. Aí você vê que a história ali, ela não está num todo. Não está num todo. Mas quando você lê o livro mais de uma vez, você começa a ver que o sentido ali está mudando. A informação está vindo de uma forma diferente, porque você fala, poxa, eu vou relacionar os Anunnakis de Nibiru aos que caíram na Antártica? Não. Eu vou relacionar os Guianas aos Churupaques, tal. Aí você começa a fazer separação. E essa separação vai te propiciar a algo muito maior e melhor. Quando eu era cristão e lia a Bíblia, e você que é cristão e me ouve e lê a sua Bíblia, você pode ver, se você lê a Bíblia, você vai ver que cada vez ela vai te falar com você de um sentido diferente, não é? Parece que ali as palavras estão sendo renovadas a todo momento. Isso funciona com qualquer livro. Leia um livro 2, 3 vezes que você vai ver que a maturidade do seu pensamento, do seu entender vai ser diferente. Aí você vai olhar e vai começar a possuir habilidades sem mesmo ir para fora do planeta. Você vai olhar para a pessoa e você vai saber a intenção dela para você. Você vai olhar para você e vai entender o valor que você tem. Você vai ler e mesmo sem compactuar com o que você leu, você vai ser respeitoso, o que é muito importante. E você vai começar a fazer alianças com você mesmo. E isso vai trazer a você expansão dimensional interna, onde a sua centelha vai reivindicar o seu lugar na habitação das estrelas. E isso acontecendo, a sua família estelar, a sua civilização respectiva, sabe o que ela vai fazer? Ela vai se achegar a você. E quando ela se achegar a você, ela vai te mostrar não aquilo que eu vi, mas muito além do que eu vi. Porque com cada um vai ser tratado diferente. Quando você chega na casa de um parente, um te trata de uma forma, outro te trata de outra, outro te ignora, outro te bajula, não é assim que funciona? É a mesma forma lá fora. Só que lá a diferença é que todos vão querer te tratar cada vez melhor. Porque eles fizeram nós fazer por merecer essas revelações das quais eu, de livre e espontânea vontade, tenho querido passar para vocês. Já arrependi algumas vezes de ter falado? Sim. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria querido participar de onde participei. Se fosse para me voltar atrás, eu preferiria viver a minha vida sem mencionar isso para ninguém. Mas depois que eu vi que isso me trouxe problemas, como citado anteriormente, e eu aprendi que nos problemas, eu aprendi que eu tenho domínio próprio e tenho paz. Porque fui atacado diversas vezes em meio a essa guerra de informações. Tive vários títulos por pessoas que eu nem conheço e nem faço questão que existem ou que existam, porque para mim, em mim não existe. E aprendi que eu realmente aprendi com a Guinachete, com a Tilil, com a Arnetoliel, com a Ká, com Mereconoab e com Zamaniel. Com o Criador desse céu e desse universo e com os criadores que habitam na milésima morada. Então, todo mal ele vem para o bem. Talvez houve mal da maneira que eu me expus e da maneira que eu falei. Mas tem um bem nisso.
Porque muitas pessoas deixaram de cometer suicídios, muitas pessoas deixaram de deixar as suas esperanças de lado e passou a entender que ela é capaz de chegar onde quiser. Então, se você participa de uma seita e não tem conhecimento dessas coisas, quando você passa do primeiro para o segundo plano e vai para Niro, tudo resolvido. Quando você está numa seita, que você sabe a intenção e os planos dessa seita e você se compactua com ela para a destruição da sua própria espécie, onde você se torna um traidor, sabe o que acontece? Quando você passa desse plano, você é isolado em uma bolha negra e quando as naves passam às 21 horas para levar as pessoas que morreram depois das 21 e elas aguardam extasiadas no mesmo lugar de sua morte até as 21 horas do dia seguinte, totalizando 24 horas, e elas são abduzidas para essa nave gigantesca, depois eu falo mais dela detalhadamente, você fica ali, você não vai. Mas depois abre-se portais naturais, controlados por tecnologia, que absorvem essas bolhas negras, onde esses indivíduos estão, e eles são colocados dentro de um paralelo temporal, espaço-tempo, aguardando a chegada desses cruzadores, que não tem dia e nem hora para chegar. Aí você imagina a sua tortura a partir dali. Quando isso acontece, e esse cruzador passa, ele tira do isolamento temporal, do eixo espaço-tempo, essa bolha e coloca na sexta prisão. E ali vai sendo feito esse processo por toda a criação, por toda a expansão universal. E sabe o que acontece ainda mais? Automaticamente, quando chega o grande dia, esse cruzador extraordinário, ele vai novamente a um ponto que eu desconheço na criação, e também não faço questão de saber onde fica, e ali a sexta plataforma desacopla do cruzador e vai em direção à sentença final. É onde se torna o destino dos caídos. Então, os caídos não é aqueles simplesmente que se rebelaram e estiveram em dimensões e densidades diferentes, não. É aquele que também trai a própria espécie. Esta é a mensagem de hoje. Bom, só para resumir o que foi resumido, quando eu falei para vocês que quando eu fui da primeira vez em Galamiak e retornei a Eleap, eu comecei a ter essas habilidades de ouvir o pensamento do meu próximo, e a Gnachete sempre pedindo para que eu tivesse paciência, porque tudo seria adaptável, eu comecei a desenvolver a abertura da minha centelha, que em outras palavras é a sua glândula pineal, que em outras palavras é o seu terceiro olho. O terceiro olho, ele se desenvolve do primeiro ciclo até o sétimo ciclo. Quem tem o sétimo ciclo aberto consegue ter habilidades inestimáveis, que vão além da compreensão do outro ser humano que esteja ali vendo e assistindo. Eu consegui desenvolver o meu até o sexto ciclo. Eu não quero o sétimo ciclo. Não quero. Eu parei por aqui. Eu evito entrar em meditação para saber se a intenção da outra pessoa é ruim ou não. Eu evito respeitando sempre a primeira lei, que é o livre-arbítrio. Então não acha você que essas habilidades que me foram dadas por eles, a simbologia de Zamaniel que me foi dada, que são 7.023 símbolos,
outras coisas de manifestações, como o que o aquaperiano Atilio me ensinou, que é a dobra sobre a água, a terra, o fogo e o ar. E outras coisas mais que eu nunca mencionei a vocês e não vou mencionar. Você acha que eu vou usar essas coisas no meu dia a dia? De forma alguma. Recentemente eu estava conversando com o Zamaniel e ele falou comigo assim: olha, eu fico admirado toda vez que eu te vejo, porque você não faz uso dos símbolos que eu te dei. Somente 66 você postou para a espécie humana. E você não usa isso para prejudicar ninguém, como fez aquele que um dia eu adotei. Que no caso, já falei para vocês, que se trata de aquele que conhecemos como Salomão. Então, eu não uso os presentes que a mim são dados. Por quê? Porque eu não sou bobo. Você acha que as simbologias que Zamaniel me passou, que é de grande poder, elas não foram me dadas para um teste? Lógico que sim. Imagina só se toda vez que eu enfurecer, eu fizer a simbologia pensando na pessoa para causar algum mal à pessoa. Eu tô fudido e mal pago. Habilidades de saber o que a outra pessoa está pensando. Eu lá quero saber se a pessoa está pensando ou o que está pensando. Vai que eu esteja entre amigos e vejo que o camarada está me desejando sexualmente. Tô fora, bicho. De jeito nenhum. Então é dentro desse ciclo de doutrina que você cria para você, mas não é imposto para ninguém, é que você vai se adaptando para conhecimentos maiores e melhores. Quantas vezes a Gnachete falou comigo assim: usa o que tem? Eu falei: de jeito nenhum. Atilio: usa o que tem? Eu: de jeito nenhum. Zamaniel: usa o que tem? Eu: de jeito nenhum. Meira com o Ab, então, AK: de jeito nenhum. Recentemente, o meu encontro com os Alpha Centauros, eles me presentearam com um presente extraordinário e eles falaram a mesma coisa. Usa o que tem. Eu falei: não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei que, independente de estar junto com eles há mais de 10 anos, correto? Porque já tem 10 anos e alguns dias já, eu sei que tudo que me foi dado de forma tecnológica, de forma intelectual, de forma interna, onde se cria essas habilidades, é porque eles estão me observando. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos ver lá o Agnachete, se o Henrique, nesse momento de raiva, vai usar alguma coisa para destruir o semelhante dele. Olha lá o Henrique lá chateado lá, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Não vou fazer, de jeito nenhum. Eu, fecho os meus olhos, coloco um fone de ouvido, coloco as musiquinhas que eu gosto de ouvir e esqueço do mundo. Aí depois, quando eu estou na fazenda, lá no meu apartamento, que é um ambiente maior, eles vêm e se manifestam de forma física, bela como são. E sabe o que eles fazem? Eles dizem para mim assim: olha, nós temos orgulho de você, porque na raiva, na ira, na necessidade, você não usa o que tem para prejudicar ninguém. Pelo contrário, você prefere perder do que ganhar. E aquilo para mim, eu ouvindo deles, a quem eu amo de verdade, com toda a minha força, com todo o meu pesar, com todo o meu pensamento, ouvir isso deles, para mim é o maior presente. Poder ser acariciado, beijado por eles. Quando eu olho para Anetoliel, para Zamaniel, Zamaniel que tem aquele crânio alongado, lindo, todo adornado, com tiaras de ouro puro, aquela pedra preciosa na sua testa. Quando eu vejo Atilio, que já até tomou café comigo, isso para mim não tem preço.
E olha que eu não tô fazendo a propaganda do Mastercard, hein? E não tem preço mesmo. Bicho, aquilo pra mim é o meu presente, é a minha vida. Aquilo pra mim é tudo, certo? Recentemente, uma pessoa falou comigo assim: Henrique, eu tô pensativa e um pouco chateada porque você falou no seu vídeo que você até pode gostar de alguém, mas amar mesmo você ama eles. É isso mesmo, gente. Quem ouve os meus vídeos, desde o primeiro vídeo até o último, sabe que eu sempre falei isso. Eu nunca amei ninguém. Nunca amei ninguém. O que eu tenho pela e para a minha espécie é respeito, admiração e sempre com um pé na frente e outro atrás. Da mesma forma que você que está me ouvindo fica com um pé na frente e outro atrás. Amar, esse amor que se falam por aí, entre homem e mulher, entre homem e homem, essa essência eu a vejo como desejo, vontade, que é o desejo, interesse, que é de conhecer o outro, e paixão. Então, quando tem desejo, prazer, paixão, cria-se o quê? Relacionamento. E quando isso é respeitado e é alimentado com respeito, companheirismo, cumplicidade, se torna o quê? Aliança. Então, tem-se uma aliança e uma relação. Aí, um diz pro outro, eu te amo, mas na verdade ninguém sabe nem o significado do amor. Ninguém. Eu pude ver o verdadeiro amor em Agnachete, Atilio, Arnetoriel, Acá, Mericonoab, Zamaniel, no Criador desse primeiro plano, desse primeiro céu, desse primeiro universo e nos outros lugares que fui. Eles, sim, evoluídos, têm aquilo que é o verdadeiro amor. E quando você tiver a sua experiência, você saberá do que eu estou falando. Porque eles não têm desejo, não têm atração sexual, não tem nada disso. Quando você está perto deles, você começa a desmontar-se por dentro. Seja um reptiliano, seja um insectoide, seja um grey, seja uma ave, na semelhança, como é o caso do Corey Goode, seja qualquer tipo, qualquer tipologia, de qualquer forma física biológica, que não seja hostil. Só de você chegar, você vai se desmontar. E você vai falar assim, o que é isso que eu estou sentindo dentro de mim? Por que eu tremo tanto? Por que eu quero agarrar? Por que eu quero beijar? Por que eu quero abraçar esse ser? Porque ali ele está permitindo que você sinta a frequência do verdadeiro e mais puro amor. Eu vou falar aqui de novo. Eu não acredito no amor entre a espécie humana. Se há o exemplo de amor entre a espécie humana, é o amor que somente uma verdadeira mãe sente pelo seu filho. Aquilo ali é a partícula da palavra amor. Agora, amor entre um casal, amor entre um relacionamento, não. É a minha opinião. Correto? Porque quem ama não ofende, quem ama não agride, quem ama sabe ouvir, e quem ama de verdade se torna perfeito. E qual relação que é perfeita nesse mundo? Nenhuma. A relação só é perfeita quando tem respeito, admiração e cumplicidade. Aí você pode brigar, você pode xingar, você pode chorar, mas sempre o outro vai estar ali para te ouvir.
Mas quando não existe nada disso, há a separação e a quebra da aliança. Por isso, entre casais, homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, eu, Carlos Henrique, não acredito nessa palavra amor para a relação. Acredito na atração sexual, no prazer de estar com a outra pessoa, na necessidade de ter alguém e no respeito e na admiração que cria-se o relacionamento e a aliança. É a minha opinião e não mudo jamais. Correto? Pessoal, finalizo aqui esse vídeo. Sou grato por todos vocês. Sou grato até mesmo pelos meus arrependimentos de estar falando nos vídeos, porque é com eles que eu vejo que a humanidade tem a necessidade de ouvir. Eu sou mais feliz ainda quando as pessoas não se inscrevem no meu canal. Não precisa se inscrever, porque esse canal vai ser tirado do ar. Então é bobagem você ficar dando like, seja positivo, negativo. É bobagem você ficar se inscrevendo. Não precisa disso, gente. É só você colocar lá Agnachete Henrique, vai aparecer, você ouve o áudio e tá tudo resolvido. Como diz o meu amigo, tá tudo dominado, né? Mas se você acha que quer se inscrever, fica à vontade. Eu não preciso disso, certo? Então, pessoal, beijo enorme no teu coração, seja você homem, mulher, seja sua opção sexual homossexual ou heterossexual, não importa pra mim, como não importa pra eles. Posso me assentar na mesa com um travesti, posso me sentar na mesa com um homossexual, posso me sentar na mesa com uma lésbica, posso me sentar na mesa com um casal lésbico, com um casal gay, que eles pra mim será sempre humanos, como posso me assentar na mesa com um casal heterossexual. Para mim, são as mesmas pessoas, são os mesmos tipos de pensamento. Um beijo enorme no teu coração, um abraço apertado e até o próximo vídeo. Beijos e fui!